Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à deputada Bela, em nome dela, todos os deputados e a Comissão de Meio Ambiente, pela oportunidade de estar aqui e de fazer essa apresentação. Como o Júlio já falou, e até na conversa inicial que nós tivemos ali com o senhor Eduardo e Claudinei, estamos diante de uma situação totalmente nova na história da humanidade. Estamos entrando numa época de desconhecimento. Com toda a ciência que nós temos hoje, não sabemos o que vai acontecer. Nós estamos tentando prever. E esse trabalho é um trabalho inicial, é uma sugestão de estudo, é uma tentativa de estudo e é uma forma de alerta. Então, o que nós fizemos foi provocar, por exemplo, essa reunião de hoje, com esse estudo, para dizer precisamos fazer alguma coisa. Precisamos estudar muito mais do que temos estudado até hoje. Precisamos inventar soluções que a gente nunca tinha pensado, para problemas sobre os quais a gente nunca tinha pensado. Porque eles estão aí, às nossas portas, estão começando, e já começaram, e vão se agravar. Bom, inicialmente, eu gostaria de pedir para colocar a apresentação aí. Vou tentar passar mais rápido em alguns slides, mas, como eu disse, são slides para sugerir estudos, sugerir abordagens, sugerir pensamentos e despertar a gente para coisas sobre as quais a gente não sabia, não tinha pensado antes. Bom, o primeiro deles aí, por favor. É pena que eu não tenho aqui um apontador, mas eu vou ler. A intensidade de eventos extremos de chuva que causam desastres, eles têm aumentado significativamente nos últimos anos, a exemplo do que tem ocorrido em várias partes do mundo, o que tem sido cada vez mais destacado pela mídia. Todo dia a gente vê aí alguma coisa de algum evento extremo, de algum desastre em alguma parte do mundo. Esse aumento já foi previsto há muito tempo pelos relatórios do IPCC, mas, como é comum, a maioria das pessoas não acredita, e, infelizmente, a classe política está entre um dos principais que não acreditam que isso vai acontecer e mantém o rumo das coisas como sempre foram. Isso como efeito das mudanças climáticas, e tem sido cada vez mais evidente esses desastres, o que nos permite afirmar que, caso não nos preparemos para enfrentar essas mudanças, nós vamos ter desastres muito graves. A explicação aí rápida da lei da física, que é a lei de Cassius-Clapeyron, é bem difícil de falar, é muito simples. Quando o ar se aquece, e o mundo está se aquecendo devido à quantidade de carbono, de gases de efeito estufa que nós estamos jogando na atmosfera, ele tem mais capacidade de absorver água, vapor de água. Então, o ar quente ele fica cheio de vapor de água. E para cada grau de aumento, segundo essa lei, nós temos 7% a mais de vapor de água na atmosfera. E quando vem uma frente fria, quando esfria, o ar não consegue mais reter aquele vapor em forma de vapor, que ele se condensa e cai. Então, quanto mais quente tiver o mundo, mais água nós temos na atmosfera e mais chuvas intensas nós vamos ter. E, por outro lado, vamos ter também secas mais intensas, porque quando o ar esquenta, ele chupa a água que está na terra, nas plantas, etc. Então, as mudanças climáticas elas vêm dos dois sentidos. No sentido de aumentar a quantidade de secas, de eventos de seca, e a quantidade de eventos de chuva. Próximo passo aí. Próximo slide. Por favor, o próximo slide. Bom, essa foto aí é de uma enchente da Alemanha de 2021, um país que não estava acostumado a esse tipo de coisa. E aquela frase lá de cima, da governadora de Nova York, não está dando para ler aqui, mas foi desse ano, dia 16/7/2023, que o clima extremo pode ser o novo normal. Isso foi agora em junho. Quinta-feira passada,
Nova York teve a maior chuva da história da cidade, em uma época que não é época de chuva. É como se a gente tivesse aqui uma chuva em julho ou agosto, época de seca, vem a maior chuva da história de Belo Horizonte. Quinta-feira passada agora. Próximo slide. Nesse ano, nós tivemos, em fevereiro, dia 19 de fevereiro desse ano, na região do litoral de São Paulo, uma chuva catastrófica. Eu fiz o levantamento das estações ao longo da costa, né? Num comprimento aí de 75 quilômetros, numa extensão de 75 quilômetros, o que essas estações marcaram de chuva mais intensa, aliás, a quantidade de chuva de 24 horas. Então, vem desde ali do balneário lá de Pernambuco, né, Bertioga, até a parte de São Sebastião, nós tivemos chuvas que foram de 613 milímetros, 648, 683, e chegou a 400. Tá? São Sebastião, onde foi o pior, né? Morreu mais gente, não foi tanta chuva quanto em Bertioga, mas foi um absurdo de 400 e tantos milímetros. Bertioga chegou a 683 milímetros em 24 horas. Isso é a chuva de ano de muitos locais. Então, isso aí foi em fevereiro desse ano. Próximo slide mostra o que aconteceu. Aquela foto do Google, de cima, foi antes da chuva. A foto do Google de baixo foi depois da chuva. Por favor, volta o slide anterior, né? Não, é o próximo. Apontando para cá. Para cá. Tem laser aqui, né? Mas, bom, vamos aí. Então, essa segunda foto ali embaixo, olha a quantidade de encostas que desmoronaram nessa chuva. Encostas naturais de terrenos que já eram estáveis há milhares, talvez milhões de anos. Nessa chuva desmoronou tudo. Uma região de serra. Nós moramos na região de serra. E, além dessas encostas naturais, nós temos pilhas de rejeito, pilhas de estéreis. Se receber uma chuva forte dessa, vai desmoronar também. Então, esse é o tipo de coisa que acontece em encosta natural. Imagina em uma encosta de uma cava de mineração, uma pilha. Prefeitura de Santa Cruz de Cabralha, esse ano também. Tivemos lá 400 milímetros de chuva. Bahia, né? E eu vou ler aqui rapidamente alguns dos poucos, né? Eu fiz uma lista muito maior do que essa. Na Itália, tivemos 740 milímetros de chuva recentemente. Petrópolis, né? Tivemos 363 em apenas 8 horas. Bertioga, aqueles valores que eu já falei. Cabralha, 417. Rio Grande do Sul, agora, né, em junho, 262 milímetros, com 21 mortos, 41 municípios foram atingidos. Em julho, 17 de julho, na Coreia do Sul, tivemos 760 milímetros, com 40 mortos, 10 mil desabrigados. Recentemente, né, em setembro, agora, no Vale do Taquari, chuva no Rio Grande do Sul, 160 milímetros. Guarda esse número, 160, né? Nós tivemos um ano passado aqui 200 e tanto. Na Grécia, esse ano, tivemos 754 milímetros, agora, um mês atrás, justamente um mês atrás, 4 de setembro. Litoral da Líbia, a mesma coisa, dia 10 e 11 de setembro, 414. Guardem também, por favor, esse número. 414 milímetros no litoral da Líbia, 11 mil mortos, mais de 10 mil desaparecidos. Numa região sempre desértica. Tá? Lá, a média na Líbia, nessa região, é 300, 350 milímetros de chuva por ano. Tiveram 414 em um dia. Bom, próximo, não está passando.
Essas fotografias eu peguei do Google, né, Google Earth. É uma das barragens. Na Líbia aconteceu o seguinte, tem um vale lá muito encaixado, que vem do deserto, e nesse vale tinha duas barragens, com vertedouro tipo Tulipa, como esse que o Júlio citou, que tem lá em Caldas. Tá? Então, está escrito ali, ó, Tulipa, na barragem da Pampulha tem um desses também, mas tem outro tipo de vertedouro. Então, as fotos da direita são antes do evento, e da esquerda são depois do evento. Então, choveu bastante, aquele vertedouro Tulipa não deu conta, a primeira barragem, que está a 11 quilômetros a montante da cidade, se rompeu, 3 horas da manhã, a onda desceu, pegou essa segunda barragem, vocês podem ver logo a jusante da barragem, começa a cidade, tem várias casas ali, ó. A onda veio, derrubou essa barragem também, e aconteceu o que está nas fotos do lado direito. Uma tomada de maior altitude e a outra de menor altitude. Essa onda, né, entrou na cidade, 3 horas da manhã, todo mundo estava dormindo, e aconteceu isso aí. Ó. Uma onda de 8 metros de altura dentro da cidade. 20 mil mortos. Né? Isso é um rio que passa dentro da cidade. Aqui em Minas Gerais, aqui nessa região metropolitana, nós temos, por exemplo, o rio Itabirito, que passa dentro de Itabirito, com várias barragens, não só duas, a montante. O Rio das Velhas, nós vamos ver aí, tem 62 barragens de mineração no Rio das Velhas, fora as de hidrelétrica, que são 2, eu acho. Aliás, mais, né? Todas passam, o rio passa dentro de cidades. Passa dentro de Raposa, Rio Acima, passa Honório Bicário, passa em Nova Lima, passa em Sabará, Santa Luzia. Então, uma barragem que romper com essa quantidade de chuva, ela vai passar dentro de cidades, vai acontecer coisa semelhante a isso, com ondas que a gente não sabe qual a altitude. Esse pessoal da Líbia, eles não tinham sirene, não tinham sistema de alerta. Será que nós temos também, para esse tipo de coisa? Hoje, né, estava comentando também, às 2h20 da tarde, 3h20 aqui no Brasil, nos Estados Unidos, todos os telefones celulares vão tocar com a mensagem de alerta. A mensagem não é um SMS, é uma mensagem de voz em todos os telefones dos Estados Unidos, todas as estações de TV e de rádio. É um teste do sistema de alerta. Quem sabe nós temos que fazer isso também. Esse pessoal, 3 horas da manhã, ninguém foi avisado de que ia romper uma barragem. Então, nós temos que começar a pensar coisas disso. Sirene só não vai dar conta, não. Esse é um dos estudos científicos, o Claudinei me mostrou um outro aqui, que ele conseguiu, muito interessante, né? Que mostra um dos estudos como que está o aumento dos eventos de seca e de chuva no mundo inteiro. O mapa da esquerda de cima, né, está assinalando as áreas em que teve mais chuva, aumento de chuva. O Brasil está lá, ó, aquela área toda, dentro daquele retângulo, aumento da quantidade de chuva no Brasil. E a mesma coisa de seca, na mesma área do Brasil, aumentou a seca também. Então, nós temos aumento de seca e aumento de chuva ao mesmo tempo aqui no Brasil. O gráfico da direita é do New York Times, bem recente também, né? Mostra nos últimos anos, que são mais da direita, a quantidade de chuva que aumentou a quantidade de seca. Ou seja, também lá na região dos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, nós vamos ter eventos de emergência de seca. Esse ano é El Niño, é uma época de seca para nós. Quem sabe o ano que vem nós estamos aí numa região, numa época de seca aqui no Brasil, Minas Gerais. Então, agora eu vou analisar, né, e está no trabalho que foi feito aí, as chuvas extremas do dia 8 de janeiro de 2022 aqui na nossa região, ao sul de Belo Horizonte. O período de chuvas foi de 7 a 11 de janeiro, todo mundo se recorda, o pessoal da Defesa Civil tem uma memória bastante dramática desses dias. Né? Eu peguei os dados das estações pluviométricas e fiz o estudo que vai ser apresentado aí. Primeiro, as fotos. Né? A foto da direita foi o desmoronamento da pilha de sapé da Valoré, que caiu dentro do dique Lisa.
O dia que transbordou, inundou a 040, ficou interrompida 2 dias, as pessoas não podiam passar pela 040, e essa água chegou dentro da Lagoa do Miguelão. Ainda bem que a Lagoa do Miguelão pegou esse rejeito e não caiu dentro do Rio das Velhas. Da margem esquerda, mas estou falando da figura da esquerda, né? A figura da direita lá é o Retiro do Chalé. Desmoronou às 3h15, às 3h45, 4 horas da tarde. Foi uma chuva monumental, que eu vou comentar aí também. Encosta da Serra da Moeda, eu moro lá na região, tem 40 anos, sempre conversei com o pessoal mais antigo, nunca teve acontecimento de desmoronamento da encosta da Serra da Moeda, que tem milhões de anos. Essa chuva, devido à erosividade dela, que foi altíssima, desmoronou, estava passando uma família, matou essa família. Eles estavam desviando da 040 e iam para o aeroporto. Então, isso é uma encosta natural que desmoronou. Todo mundo viu, né? Sabará, a barragem lá de Macacos, SCJ, né? De um muro de contenção, as comportas não funcionaram, a água não passou e inundou Macacos. Desmoronamento lá em Nova Lima, Itabirito, centro de Itabirito, Rio Itabirito, inundou. Então, só para a gente lembrar, à esquerda ali, barragem de Casa de Pedra, essa que o Júlio citou, né? Desmoronamento de talude, do lado da barragem. O outro talude lá também de Casa de Pedra. Esse da esquerda, embaixo aqui, ó, gravíssimo, foi um desmoronamento de uma encosta natural ao lado da barragem B2 da CSN, que estava em nível 2 de emergência. Isso não foi noticiado na época, não saiu, né? Essa encosta toda desmoronou, caiu dentro do canal de cintura, que é um sistema de drenagem. Eles tiveram que fazer, o ano passado, um serviço imenso, inclusive grampearam aquela encosta toda, e não foi a barragem, foi uma encosta natural. Ou seja, se uma chuva dessa pode não afetar a barragem, mas as encostas naturais ao lado das barragens, elas podem cair. Como é que nós vamos deter, né, e descobrir que essa encosta vai cair ou conseguir evitar que isso caia? Capitão do Mato teve um evento semelhante. Está mostrado ele também. Lá em Raposos, aquele pluviômetro que está ali mostrado do lado daquele galpão, né, ele parou de funcionar no dia 9 porque o nível subiu tanto que inundou o pluviômetro que estava lá em cima do poste. Isso é um exemplo. Foi a maior chuva já registrada na bacia do Rio das Velhas. Do lado de cá, Brumadinho. Eu estava lá em Piedade do Paropeba com minha esposa no dia da chuva, né? Ela estava com Covid, tentamos subir pela 040, não passava, não podia passar em Brumadinho, não podia passar pelo Retiro das Pedras, Casa Branca. Do lado direito ali tem a fotografia, o Claudinei me esclareceu agora, eu tinha achado que essa encosta tinha caído também nesse dia, e ele esclareceu que já era uma trinca preexistente. Mas teve outros locais em que tiveram desmoronamento de encostas. Piedade do Paropeba, né, que é onde eu tenho a casa lá. Esse pluviômetro aí, no dia da chuva lá, que eu saí filmando, né, 3 horas da tarde, choveu tanto que eu fiquei assustado. Tem 40 anos que eu estava lá, nunca tinha visto uma chuva dessa. Minha esposa deitada lá, doente, não sabia se era Covid, e eu saí pelo quintal filmando a chuva, porque era um negócio absurdo. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. E esse pluviômetro marcou 209 milímetros. E é um pluviômetro que ele está entre um edifício do posto de saúde e uma árvore, lá no fundo. Ele deve ter marcado menos chuva, porque ele está no buraco. Então, deve ter vários pluviômetros semelhantes a esse, que estão escondidos e não marcam a quantidade de chuva correta. Mas aquele pico que está lá, ó, que o pluviômetro lá marcou 5h30 da tarde, aliás, eu acho que foi um pouco mais, o pluviômetro também está com 3 horas de atraso, defasado. Foi às 3h45. Foi a hora que desmoronou o Retiro do Chalé, que está a 5 quilômetros desse pluviômetro aí. Então, nossos pluviômetros, muitas vezes, também não estão marcando correto. Eles estão em locais inadequados, estão com o tempo atrasado, marca a hora diferente. Nós vamos ter que rever tudo. Instalar um punhado mais de pluviômetros.
em bacias, né, como a gente estava comentando ali, microbacias, onde estão as barragens, para poder ter dados para estudar. Precisamos de estudar, precisamos de instrumentos, precisamos de coisa confiável, né, para saber o que está acontecendo. Esse gráfico do lado de cá é de um outro estudo que eu estou tentando fazer, das vazões do Rio das Velhas e Honório Bicardo, que tem lá registro desde 1971. Vocês podem ver aquelas linhas vermelhas que seriam da precipitação máxima provável, né? Que tem aumentado. A quantidade de chuvas máximas, elas têm aumentado. Então, o gráfico da direita lá é um detalhe. Então, à medida que passa o tempo, nós temos chuvas cada vez maiores, que se refletem nas vazões do Rio das Velhas. Cada vez, agora, a tendência geral que está naquela linha pontilhada azul ali, é do Rio das Velhas estar secar. Quer dizer, em geral, o Rio das Velhas está perdendo água. Mas quando a chuva vem, ela vem como veio o ano passado. Aquele gráfico de baixo que eu fiz também, pegando os anos de El Niño e Laninha e colocando as enchentes maiores que nós tivemos no Rio das Velhas, que são aquelas enchentes que ultrapassam 10 vezes a média. Tá? Então, nós vimos ali, do lado direito do gráfico, né, a situação de El Niño. Tivemos só um evento de El Niño, na época de El Niño, uma cheia maior do que 10 vezes a média. Normalmente, em situação de Laninha é que nós temos as enchentes maiores. Esse ano nós temos El Niño. Mas como as mudanças climáticas, né, estão mudando todos os padrões do mundo, como, por exemplo, Nova York, choveu quinta-feira passada, época fora de chuva, a maior chuva da história, né? Pode ser que em El Niño também nós tenhamos chuvas. Quer dizer, esses padrões históricos podem não estar se repetindo mais. Aí são os dados das 40 estações que eu peguei. Deu um trabalho danado pegar todas as estações, agora estou tentando fazer isso para 5 anos, né, para a gente ver se essas tendências se confirmam. Então, é só uma informação dos dados que foram utilizados. Então, aí, está no estudo lá com todos os detalhes. Bom, com esses dados, nós traçamos as isoetas, que são as linhas de mesma pluviosidade. E esse gráfico é muito interessante. O da direita é só uma vista em perspectiva, né? Vamos focar no gráfico da direita aqui. Da esquerda, aliás. Os pontos que estão em azul, mais escuros, são onde choveu mais. Os pluviões que estão dentro de Brumadinho, de Piedade do Paropeba, dentro de Itabirito, do Rio Itabirito, lá, Lagoa dos Ingleses, Miguelão, foi onde marcou a quantidade maior de chuva, 200 e tantos milímetros de chuva, naquele dia 8. Então, a gente traçando essas curvas, a gente vê aonde que choveu mais, que é no alto de serra. Então, parece que tem uma influência orográfica grande. Quer dizer, nos contornos da serra, de Brumadinho, Serra do Rolamoço, de Cida para Itabirito, né, Lagoa dos Ingleses, Valoreca, aquela região foi a região que mais choveu, que é a região que tem mais altitude, e a região que tem mais barragem, porque as nossas barragens de rejeito, as minas, estão na parte mais alta da serra. Então, se isso se comprova, né, nós vamos saber que aonde tem mais barragem é onde vai ter mais chuva, onde nós vamos ter mais problema. Esse estudo eu estou tentando confirmar, estudando outros anos. Isso aí é do ano de 2022. E aí estão mostradas as 63 barragens de rejeito que nós temos na bacia do Rio das Velhas. Que, ou seja, se tiver um acidente, um desastre numa barragem dessa, vai cair no Rio das Velhas. Cair no Rio das Velhas, nós vamos ficar sem água em Belo Horizonte, 70% da cidade de Belo Horizonte sem água, né, e 40%, 50% da região metropolitana. A gente tem que pensar como que seria abastecido. Tem algumas alternativas, mas a gente não sabe se realmente vão conseguir. Então, essas barragens, elas estão na região onde choveu mais. Aquelas ali perto de Congonhas, choveu menos, né? Mas foi 160 naquele dia. Foi de 210 para 160. Ou seja, olha lá, Rola Moça, ali na região do Brumadinho até Rola Moça, tem um punhado de barragens pequenas. A pequena barragem do Córrego do Feijão se rompeu em janeiro. E fez o que fez. Tem barragens muito maiores ali, né? Aí,
uma foto do Google Earth, só mostrando agora todas as bacias. E vermelho, né? Não é só da bacia do Rio das Velhas, é de todas as bacias. Só tem barragem. E na região está chovendo mais, um punhado de barragem, uma 200 talvez, não sei quantas. Isso é só para a gente ter uma ideia. E ali, o que está mostrado, né, que não é verde, é área de mineração. Quantidade de áreas de mineração que nós temos. Próximo ali. Aí, agora, Euler, desculpa interromper. Você podia explicar para a gente o que são as curvas e as cores? Tá certo. Eu vou explicar os outros gráficos. As curvas chamam isoetas, são as curvas de mesma pluviosidade. Ou seja, são linhas que passam pelos pontos onde choveu a mesma coisa. Então, isso são extrapolações, são programas que a gente usa. No caso que eu usei o programa da firma Surfer, né? E tem vários tipos de extrapolação, mas eu testei, inclusive, no trabalho que eu fiz, 2 ou 3 tipos diferentes de extrapolação, que são os mais recomendados, e todos dão o mesmo resultado. É claro que se a gente tivesse, em vez de 40 estações, tivesse 100, né, isso teria um gráfico que talvez fosse um pouquinho diferente. Mas, de qualquer forma, o pluvião de Piedade marcou 209, da Lagoas Inglês, 204, o de Itabirito, 200 e tanto. O pluvião é aquele, está ali. Né? Se a linha foi um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, mas a chuva foi naquele local. Então, essas linhas mostram as regiões onde que choveu o mesmo tanto. Nesse caso aqui, já são as chuvas do período de 7 a 11. Aquele gráfico anterior foi só do dia 8. E esse foi do período. Também se confirma, de 7 a 8 foi a região que choveu mais, foi essa de alto de montanha, onde tem mina. As cores. As cores, aí no caso não tem uma legenda, né? Mas as cores estão repetindo as linhas. Então, onde está mais verde claro, e onde choveu menos, onde está amarelo, onde choveu mais, onde está aquela parte mais escura ali, mais negra, né? É onde choveu bastante. Então, é lá mais ou menos as cores ajudam a perceber o que as linhas estão dizendo. Então, a chuva está mirando as barragens, então, né? Parece que elas estão mirando as barragens, claro. que é o Alto de Serra. Que é o vale, né? Então, agora, esse gráfico estão todas as barragens aí, e não só as barragens do Rio das Velhas, todas essas amarelinhas que nós temos nessa região, no mesmo período, né, de chuva de 7 a 11. Então, você vê lá a quantidade, né? Mesmo nas áreas azul claro, que a gente fala, não, ali choveu menos, mas naquele período de 7 a 11, por exemplo, lá à direita, lá em cima, choveu 290 em 4 dias. 410 aqui embaixo. Congonhas, choveu quase 400 milímetros em 4 dias em Congonhas, onde tem casa de pedra com 3 mil pessoas morando, 250 metros. Essa aí é erosividade. Né? Não vou entrar em detalhe aqui, que é um cálculo mais complexo, e que normalmente, quer dizer, eu não vi lugar nenhum em que a gente tem estudos de erosividade. Temos que começar urgentemente a estudar essas erosividades. Aí é o caso da erosividade de um dia. Significa mais ou menos o seguinte: a gente pega as chuvas, tem que ter estações que registram de 10 em 10 minutos, ou de 15 em 15 minutos, pluviômetros automáticos, estações telemétricas, né? E pega a chuva daquele dia de 15 em 15 minutos, acumulado daquele dia. Depois a gente pega a chuva de meia hora. Que hora que choveu? A meia hora que mais choveu. E tem alguns fatores multiplicados, né, de multiplicação, calcula uma fórmula, isso entra num cômputo geral e calcula o valor da erosividade daquele dia. Então, a erosividade leva em conta a chuva de um dia e a meia hora que mais choveu naquele dia. Então, vamos dizer que está chovendo, está chovendo, está chovendo, lá para as 3h45 da tarde, cai aquela chuva lá no Retiro do Chalé. O solo já estava encharcado. Vem aquela pancada de chuva fenomenal, acaba. Ou o contrário, né? De madrugada deu uma chuva muito forte, já abalou o sistema todo, mas o resto do dia continua chovendo muito. É a mesma coisa, vai tudo embora.
Então, pelos números que nós temos de artigos técnicos, uma erosividade com o número 2000, ela é um desastre imenso. Lá onde está vermelhinho, né? Brumadinho e Piedade do Paropeba, deu 3.250. 2.000 já é um desastre. Nós tivemos, no ano passado, 3.250 na região ali da Lagoa dos Ingleses, Brumadinho, aliás, Piedade do Paropeba, Miguelão. Extrema erosividade. E isso pode ser um padrão. Temos que estudar isso aí. Eu não sei se eu estou passando ou outra pessoa, mas está certo. Esse gráfico é impressionante. Isso foi feito pelo professor Paulo Rodrigues. Os aquíferos que nós temos na nossa região são aquíferos de alto de serra. As nossas caixas d'água estão no alto da serra. E elas estão dentro da onde tem minério de ferro. Então, aquelas bolinhas todas são barragens, são minas. Todas elas estão em cima dos aquíferos. À medida que a gente retira ferro, nós estamos retirando capacidade de armazenar água. Ou seja, nós estamos nos condenando à seca. Então, toda mineração, e aí eu não tenho dúvida nenhuma para falar, toda remoção de minério de ferro que nós fazemos na nossa região é uma remoção de caixa d'água, de capacidade de armazenar, em uma fase, uma era da humanidade, uma era do planeta que nós estamos entrando, que vai ser cada vez mais seco. Ou seja, nós estamos acabando com as nossas caixas d'água numa época que eu mostrei lá, que cada vez vai ser mais seco, porque nós estamos retirando minério de ferro. Além de estar criando todos os problemas de desmoronamento de barragem, e não é só de barragem, de pilha de rejeito, de encosta. Né? Então, esse gráfico é para a gente ter na memória. Onde que estão as minas? Também estão em cima das nossas caixas d'água. Bom, eu fiz aí agora em 3D, né? Uma ideia, isso é uma simulação, uma forma, né, poderia ter outras também, de simular a quantidade de rejeitos que nós temos, o volume de rejeitos. Então, aquele pico maior ali são as minas somadas da região de Itabirito, que são da Serra da Moeda, ali, a região da Lagoa dos Ingleses, aquelas minas todas, aquele pico maior. Ao sul, né, tem as minas de Congonhas, mas só as da bacia do Rio das Velhas. As que jogam na bacia, da mina de Fernandinho, por exemplo. Não está a Casa de Pedra ali, só está na bacia do Rio das Velhas, que são esses pontos vermelhos. Né? Então, esses picos mostram onde nós temos mais rejeito, que está nessa perspectiva ali. Então, a gente olha aquele pico ali da região de Itabirito, né, que é Serra da Moeda, como eu falei, Lagoa dos Ingleses, etc., é um absurdo de rejeito que está ali numa região que está chovendo muito. Agora nós vamos colocar todas as barragens, né, e vão estender até Itabira. Aquele lá em cima é Itabira. Congonhas está incluído também, Casa de Pedra aqui embaixo. Mariana, o complexo de Mariana está ali. Ó. E aí tem, né, os nomes mostrando, a Betinha, etc., onde estão as barragens, onde estão os rejeitos, e é onde estão as linhas de chuva, mostrando também a quantidade de chuva que caiu em cima dessas barragens. Não estudei, eu não tenho, e aliás, é um negócio importantíssimo, inclusive, para a Defesa Civil, capitão Eduardo, é o fato de nós não temos praticamente nenhum pluviômetro na região do Gandarela, São Gonçalo do Rio Acima, que é a região Barão de Cocais, tem 2 ou 3 que não estão funcionando. Lá para o lado de Itabira também tem pouquíssimos. Então, praticamente, nós não sabemos o que aconteceu lá, porque não tem instrumento. E os poucos que tem, vários deles não estão funcionando. Ali, a região de Bonfim, de Moeda, não tem quase nada. Então, nós temos que aumentar a nossa rede de instrumentos e que sejam confiáveis, né? Porque aonde está tendo mineração, está tendo muita. Agora, olha a perspectiva lá. Aquele pico, aquele pequeno ali, ó, Sinclinal Moeda, que está lá no meio, né, pequenininho, ó, que a gente achou que era grande, a hora que compara com Congonhas, Itabira e Mariana, é muito maior. Então, nós temos muito mais rejeitos armazenados nessas regiões onde está chovendo muito.
essas outras minas. Agora, eu coloquei aí todas de Minas Gerais, de acordo com a tabela da ENIEM, a capacidade, né, de rejeito das barragens que está lá nas tabelas da ENIEM. Olha Paracatu, que é a primeira. Aquelas pequenininhas que estão lá à direita, ó, é aquela de Itabirito, que a gente estava achando que era grande. A de Araxá, de Tapira, né, de fosfato, essas que estão perto de Paracatu. Então, se cai uma chuva dessa em Araxá, ou cai em Paracatu, o que o Júlio acabou de falar, né, quantidade de rejeito é muito grande. Isso nós estamos falando de barragem, não falamos ainda das encostas, né? Então, esse tipo de visualização, né, o gráfico à direita lá é a mesma coisa, mas o gráfico, eu acho que ele fala menos para os olhos da gente do que um gráfico desse tipo, que é de simulação. Falar, gente, é um problema imenso que nós temos. Como é que nós vamos resolver isso? Temos que estudar, temos que pensar, temos que conversar de forma urgente. Nós estamos aqui para isso, para começar a alertar. Então, muitas dessas barragens, né, caso elas se rompam, elas vão prejudicar o fornecimento de água para Belo Horizonte, para a região metropolitana. Isso que o Júlio falou, vai cair química nos rios, né, radiação, e assim por diante. Agora, esse ponto aí, eu não vou detalhar, porque eu estudo detalhe isso aí, eu expliquei bastante, né? Mas não é só barragem, não é só a questão da barragem, o vertedor da barragem não dá conta, da tulipa do vertedor não dá conta. Eu listei ali 12, 13 problemas graves que a gente pode ter, né, com o efeito de chuva. A primeira é a barragem não dá conta, quer dizer, o vertedouro não conseguiu, a água passa por cima da barragem, a gente chama de overtopping. Mas pode ter uma erosão no pé do talude, né, a água cai jusante a barragem, faz uma erosão, a barragem se rompe. Pode ter um piping, que é a criação de um tubo por dentro da barragem, né, abre como se fosse um túnelzinho ali, e a barragem também cede, não consegue, porque começou a vazar água por dentro da barragem. Nós temos a liquefação do rejeito, não preciso falar nada, né? Mariana e Brumadinho falam a respeito da liquefação. Mas nós temos também a possibilidade de ter liquefação do maciço da barragem. Quer dizer, o próprio maciço, dependendo de como foi feito, de como é a drenagem, ele também pode liquefazer, não só o rejeito, que está a montante dele. Nós temos deslizamento e erosão dos taludes de cavas. As cavas podem cair também, e caindo para dentro da cava é que ele pode cair em um dia, que é uma barragem que está depois. Temos, como nós vimos ali, né, várias barragens lá, B2, que eu te falei, em Casa de Pedra, talude natural. Todo mundo está cheio de mata, está bonitinho, como aqueles lá de São Paulo também, né? Cai tudo dentro da barragem. Então, isso é muito mais difícil da gente prever. O overtopping das estruturas SJ. Isso é uma coisa gravíssima. A Vale fez lá 3 muros de contenção de concreto, muito bem feitos, muito altos. Mas quais foram os critérios? Nós mesmos do Fórum São Francisco, nós já pedimos algumas vezes, tanto ao Ministério Público quanto a empresas, né, que nos mostrem quais foram os critérios de dimensionamento dessa SJ. Lá de Macacos, nós vimos no ano passado que ela encheu. As comportas não foram bem feitas. Eu trabalho com comportas há mais de 40 anos. Comporta de fundo é um negócio complicadíssimo. Elas não abriram. Não abriram. Não. Agora, será que essa barragem de Itabirito, 100 metros de altura, ela foi dimensionada para deter, além dos rejeitos de forquilha, somado aos rejeitos, mais uma chuva de 400, 500 milímetros? Pode passar por cima, leva aquela SJ, vai ser 100 metros de altura de água e barragem que vão cair dentro de Itabirito e cair dentro do Rio das Velhas. Nós sabemos qual é o critério disso. Tem outra coisa também muito grave, né? Está ali, o número 10. É os sismos induzidos por reservatório. Eu que trabalho na área de hidrelétrica, conheço isso já tem muito tempo. Toda vez que tem um enchimento de um reservatório, quando, por exemplo, eu era criança lá em Furnas, né, morava lá perto, pode ter um terremoto causado pelo enchimento do reservatório. Porque ali era uma região que não tinha água. Começou a encher,
Aquele peso que acumulou ali faz o terreno se acomodar. E tem um tremor ali que pode chegar, sei lá, 3, 4, dependendo da região. Então, o fato de encher um reservatório, né, provoca um terremoto. Lá mesmo, em Piedade do Paraupeba, uns anos atrás, teve um terremoto lá que trincou. Por quê? Eu suspeito, né, que a mina da Valoreca, a hora que você vai tirando, tira de minério, tira minério, aquele ficou mais leve, o terreno dá uma sacudida para se ajeitar. Ou você acumula peso em outro local. Agora, uma ECJ como essa de Itabirito, imagine que ela enche de uma vez, rompeu forquilha, se aquela ECJ encheu. E o minério de ferro é 3 a 4 vezes mais pesado que a água. A barragem não rompeu, mas aquele peso que ficou armazenado não pode provocar um sismo? Pode. Será que a barragem foi dimensionada para suportar um sismo naquela condição que está cheia de rejeito? Não sei. Não recebemos nenhum dado de cálculo, né? Não passaram para a gente. Será que os calculistas pensaram nisso? Então, o sismo induzido por reservatório ele pode ser uma consequência de um evento de chuva extremo. Derramamento de resíduos. Nós tivemos um punhado de resíduos que caiu dentro do Rio das Velhas, punhado de análise de água que foi feita, contaminação, né? Sem dizer os prejuízos da própria área de mineração. Teve várias mineradoras que pararam ano passado porque dentro da área de mineração tiveram prejuízo. E tem causas de outras causas de tragédias que estão listadas ali, né? Que são os processos de licenciamento que nós temos, feita da maneira como estão sendo feitos. Várias autodeclarações das próprias mineradoras, né? No caso, por exemplo, vou citar uma apenas, Córrego do Feijão foi uma autodeclaração de que a barragem estava ok. 1 ou 2 meses antes. Então, nós temos um punhado de falhas nos nossos processos de licenciamento também, que são causas indiretas, né, que a gente pode citar, mas são causas de tragédias. Bom, próximo, algumas das perguntas que precisam ser respondidas, só algumas, né? Quais dessas barragens de mineração existentes no Brasil que iam suportar, por exemplo, uma chuva dessa que nós tivemos lá em São Paulo nesse ano? Qual o nível máximo, maximoro, né, que elas podem suportar? Quais são as barragens, em que extensão, com qual intensidade que elas suportariam galgamento sem comprometer a segurança da barragem? E assim por diante. Né? Em que medida a frequência e a intensidade dos eventos extremos de chuva poderão interferir na vida útil das barragens, na pilha de rejeito? Pode ser que esse ano tenha uma chuva intensa, a pilha resistiu, mas antes dela ser, vamos dizer, reformada, o ano que vem outra chuva. E as encostas de terreno natural, das ombreiras, né? Será que elas são consideradas seguras? Quais delas? O que a gente pode fazer? E os índices de erosividade? Essas são algumas das perguntas. Bom, através da Assembleia aqui, foi feita uma pergunta para a SEMAD, para a FIAM, né, de quais são os valores de precipitação diária de um dia, 24 horas, que significa década milenar ou precipitação máxima provável, que são os valores utilizados, de acordo com a resolução do ano passado, né, para dimensionamento das barragens. Lembrando que barragens anteriores, mais antigas, podem não ter sido dimensionado por esses valores aí, mas elas estão lá. Então, a informação oficial para o presidente da Assembleia Legislativa, há um mês atrás, ou vezes menos, foi aquela ali, de que essas barragens estão previstas, né, segundo a nova resolução do ano passado, da ANM, para 300 a 350 milímetros de chuva em um dia, quando é década milenar, e de 350 a 400, quando é precipitação máxima provável. Então, ou seja, teoricamente, as barragens mais recentes estão dimensionadas para 400. Mas nós tivemos 680. Agora, será que as barragens mais antigas, né, suportariam 400, 300? Já não sabe. Será que mesmo aquelas que foram dimensionadas para 400, o cálculo está correto? A estimativa dos 400 está correta?
E se a gente tiver 500, 600, né? Se tiver o caso da Líbia, por exemplo. Então, ou seja, essas resoluções, como o Júlio disse, foi um progresso imenso que nós tivemos. Mas era feito ano passado, hein? Já tem que ser alterada. O termo de referência da FIAN, né, para estudos de mancha, ele não fala o que é que tem que ser considerado. Fala de rejeito. Mas a quantidade de água que vai vir junto com o rejeito, se a barragem estourar no dia que tiver uma precipitação máxima. E é mais provável que ela vai estourar no dia que chover muito. Será que a mancha de rejeito está calculada para todos os rejeitos e mais, por exemplo, 400 milímetros de chuva, mais 600 milímetros? Então, essas manchas, elas têm que ser revistas. Fiquei sabendo hoje que, dia 29, o Ministério Público assinou com a Vale um TAC, outro TAC, e a Vale vai ter que refazer todas as manchas de mineração. Com quais critérios? Com esses aí, que já tem desse termo de referência, tem que ser outro termo de referência. Agora, imagine que essas manchas de mineração, com todas as sirenes, com todas as placas, né, que estão instaladas hoje, elas estejam, por exemplo, na metade da cota que seria atingida se uma chuva maior chegasse. A gente não sabe, né? Então, não temos nem critério para dimensionar nova mancha de inundação. Mas nós temos que ter esses dados. Quais são realmente as populações, né, naqueles fundos de vale que estão sujeitas a isso? Bom, então, entre as coisas que nós colocamos lá, tem o seguinte: consideramos da maior importância, né, a exigência pela FIAN de que todos os estudos de dam break já apresentados pelas empresas, eles sejam revisados à luz de novos critérios, dentro de um prazo curto, e critérios que precisam ainda ser estabelecidos. Que a revisão do termo de referência seja feita com participação efetiva e consulta a representantes ou técnicos da sociedade civil organizada, das comunidades que vivem jusante das barragens, do Ministério Público e da Defesa Civil. Ou seja, esse termo de referência não pode ser feito a portas fechadas. A sociedade, os técnicos, os especialistas também têm que participar. Que sejam definidas e exigidas das empresas de mineração as obras necessárias, bem como seu cronograma, para o redimensionamento, reforço ou eliminação de estruturas de barragem ou de pilhas de rejeito que apresentem riscos significativos no caso de ocorrência de eventos extremos de precipitação com intensidade maior ou igual ao valor a ser determinado. E não só as de montante. Não é só a barragem montante que rompe. Né? Qualquer uma rompe. Até as de hidrelétrica. Que sejam revistas sobre a ótica de eventos extremos, suas consequências nefastas, todas as licenças de instalação e operação das minerações já concedidas pelo menos nos últimos 10 anos. E que seja estabelecida uma moratória para novos empreendimentos minerários. Ou seja, não podemos continuar licenciando. Tem que parar de licenciar. A verdade é essa. Até que sejam definidos novos critérios seguros. E emitir mais licenças para novas minas, para aumento de minas, hoje, é uma irresponsabilidade muito grande. Não tem medo nenhum de falar isso. Temos que parar. Temos que definir critério. Aonde que nós estamos com a cabeça de estar licenciando uma coisa num mundo que está mudado? Licenciar como? Gente, precisamos colocar a mão na consciência, como diziam os antigos. É gravíssima a situação que nós estamos vivendo. Já tem muito problema, não podemos criar mais problemas e saber o que vai acontecer. Né? E que sejam definidos novos critérios para o licenciamento, com participação efetiva, com consulta também à sociedade civil, a técnicos, às populações, ao SEDEC, ao Ministério Público, e isso com urgência. Mais uma, né?
Isso também é uma coisa importantíssima. Eu gostaria de chamar muita atenção para esse ponto. Devido a esses problemas de mancha de mineração que eu falei ali, nós precisamos, né, que seja regulamentada a caução que está prevista na linha B do inciso 1º do artigo 7 da Lei Mar de Lama, que até hoje não foi regulamentada, uma lei de 2019. Essa caução, nós temos que ter o dinheiro para trabalhar como se fosse um fundo de garantia de desastre provocado pelas minerações. E esse dinheiro tem que estar disponível a qualquer momento para atender qualquer emergência que aconteça. Isso já está na lei, tem que ser regulamentado. Por que não foi regulamentado até hoje, senhor Zema? Por quê? Qual é a razão? A lei previu. Nós precisamos disso. E outra coisa que não está, aquele aro que existe nos Estados Unidos, que é o seguinte, a mineradora, ou qualquer empresa, sabe que no futuro vai ter que gastar, ela já tem que estar com o dinheiro pronto hoje guardado. Aí eu tenho que descomissionar essa barragem daqui a 10 anos, eu tenho que estar com o dinheiro na mão, porque daqui a 10 anos, se eu não estiver vivo, alguém vai ter que descomissionar com o dinheiro que eu estou guardando agora. Essas barragens, mesmo as de montante, outras, as cavas, as pilhas, né, se não forem descomissionadas, elas vão ficar para a sociedade nos próximos 100, 1.000, 5.000 anos, e a sociedade vai ter que pagar a gente para ficar tomando conta disso. Porque os acionistas levaram dinheiro, foram embora e não deixaram nenhum recurso para poder tomar conta, manter ou eliminar aquela estrutura que eles fizeram. Então, nós temos, além daquela caução que é para problemas de acidentes, nós já temos que ter o dinheiro guardado para descomissionar as coisas. Hoje, esse dinheiro já tem que estar aplicado. E está disponível. A sociedade não pode continuar pagando, né, durante centenas de anos por uma coisa que os acionistas estão ganhando hoje. Bom, agora para a INM, né? A INM está precisando urgentemente de ser totalmente reformada. Temos que colocar mais gente, mais recurso. A INM é uma das agências mais importantes que nós temos no Brasil. E ela está sendo desprezada, está sendo sucateada. Nem os salários estão sendo pagos adequadamente. E depois, na hora de cobrar, tudo está a INM. Mas a INM não tem recurso, não tem gente, não tem dinheiro. Mas nós precisamos também que a INM estabeleça uma nova política para pilha de rejeito e de estéreis, como foi estabelecido para as barragens. Porque as mineradoras elas estão vendendo, né, a solução de pilhas como se fosse a solução das barragens. Ah, não precisa preocupar, mas não que nós vamos fazer barragem, nós vamos fazer pilha. Estão trocando praticamente alhos por bugalhos. Como é que essas pilhas estão sendo feitas? Pilha é um negócio complicadíssimo também. Os técnicos, as pessoas que entendem disso, né, dizem que também é uma tecnologia que ainda está em estudo, está sendo desenvolvida, depende do material, da compactação, depende do punhado de coisa. Então, será que essas pilhas estão seguras? Quantas pilhas que nós temos? Onde que elas estão localizadas? Qual que é a altura? Qual que é o volume? Quais são as consequências que elas podem ter? Se desmoronar, cai aonde? Cai dentro da barragem? Cai na casa do João, da Maria? Não sabemos nada. Nós precisamos de um cadastro nacional das pilhas de rejeito de estéreo, como nós temos o cadastro de barragem, com todas as características, com todos os projetos, com todos os documentos de responsabilidade técnica de quem projetou aquilo, com todas as fiscalizações necessárias. Temos que criar isso tudo, criar para ontem. Tá? É para ontem. Então, esse é o que eu acabei de falar agora, né? Quer dizer, a quantidade de trabalho que nós temos é impressionante. Principalmente porque não sabemos ainda quais são as soluções. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente tem que descobrir o que nós precisamos fazer. Como que nós vamos fazer? E depois tem que começar a trabalhar.
Tem recurso para isso? Será que tem dinheiro? Tem gente? Então, encerrando, providencialmente, hoje é dia 4 de outubro, dia de São Francisco, patrono da ecologia. Então, estamos tendo essa oportunidade, e eu gostaria de ler aqui um trecho de uma encíclica que saiu hoje, do Papa Francisco, que chama Laudate Deum, Louvai ao Senhor, que é justamente sobre isso. Parágrafo 5 da encíclica que saiu hoje. É verdade que nem todas as catástrofes se podem atribuir à alteração climática global. Mas é possível verificar que essas mudanças climáticas induzidas pelo homem aumentam significativamente a probabilidade de fenômenos extremos mais frequentes e mais intensos. Pois sempre que a temperatura global aumenta meio grau centígrado, sabe-se que aumentam também a intensidade e a frequência de fortes chuvadas, tradução de português de Portugal, e inundações em algumas áreas, graves secas noutras, de calor extremo em algumas regiões e fortes nevadas ainda em outras. Se até agora podíamos ter vagas de calor algumas vezes ao ano, o que aconteceria se a temperatura global aumentasse 1,5 grau centígrado, que, aliás, já estamos muito perto? Tem 70 e tantos parágrafos. O último parágrafo, eu acho bastante eloquente também, é o seguinte: Laudate Deum é o título dessa carta, dessa encíclica, porque um ser humano que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Ou seja, nós achamos que a gente pode fazer qualquer coisa que não vai ter consequência nenhuma. Nós podemos fazer mineração, podemos fazer barragem, podemos jogar carbono na atmosfera, podemos fazer qualquer coisa. Nós somos deuses. As consequências estão aí. Então, nós somos o maior perigo para nós mesmos. Com isso, eu encerro, agradeço mais uma vez, estamos à disposição. E, como eu disse, esse é um estudo inicial, é uma proposta, uma sugestão, uma convocação, é um alerta, né? E a gente espera que, a partir de agora, todos nós possamos trabalhar em conjunto, da forma unida, né, com o maior empenho possível, porque nós temos uma tarefa poucas vezes na história da humanidade alguém teve. Tá, muito obrigado. Só uma observação, acho que essa audiência de hoje foi bastante interessante, muito importante, e eu gostaria de solicitar aos órgãos presentes, aos que não tiveram também oportunidade ou possibilidade de estar aqui, de a gente abrir um canal de diálogo permanente com a sociedade civil, não só apenas com o fórum, mas com as várias entidades da sociedade civil que estão preocupadas, que estão interessadas, que têm capacidade técnica, né, e capacidade social para participarem desse debate. Eu acho que a coisa é tão grave, tão urgente, que não pode ficar restrito à esfera pública, que a gente sabe que é muito competente, tem atuado de uma forma mais efetiva possível, mas também conta com poucas pessoas, conta com pouco dinheiro, com pouca possibilidade de fazer alterações, talvez até de pressionar as instâncias que tomam as decisões. Então, acho que nós precisamos de união, precisamos de confiar uns nos outros, né? Precisamos de entender as limitações, os desejos de todos, porque todos nós seremos afetados caso aconteça algum problema. Então, se a gente não começar a trabalhar junto, não começar a respeitar as opiniões um dos outros, entender, nós não teremos possibilidade de ter resultados bons. Então, é só isso. Eu gostaria de solicitar mais uma vez que a gente tenha um canal constante de trabalho, né, e que aprendamos a trabalhar juntos para resolver os problemas. Tá certo, Euler. Obrigada.